Na aula passada nós vimos qual a função dos resistores dentro de um circuito. Hoje nós vamos ver como nós podemos associar resistores. Nós vamos ver dois tipos de associação, associações em série e associação em paralelo. Mas antes disso, nós vamos ver por que nós iríamos querer associar resistores. Bom, vamos supor que nós tenhamos dois resistores, cada um com 10 ohms. Mas no meu circuito, eu preciso de um resistor que tenha apenas 5 ohms. Mas eu não disponho desse resistor. Eu tenho apenas esses dois aqui. Nós vamos ver que se nós fizermos uma associação em paralelo, nossa associação em paralelo desses dois resistores vai gerar um resistor que equivale a um único resistor de 5 ohms. Bom, mas eu não quero um de 5 ohms, eu quero um resistor maior. Eu quero um resistor de 20 ohms. Nós também vamos ver que se nós associarmos os resistores em série, também nós já vamos entender o que significa série e o paralelo, nós vamos criar um resistor equivalente ao resistor de 20 ohms. Então, basicamente, a associação de resistores serve para criar novos resistores que nós não dispomos no momento. Primeiro nós vamos estudar a associação em série, nós vamos aprender como encontrar a resistência equivalente do sistema e nós vamos ver como calcular as correntes e as DDPs em cada um desses pedaços. Bom, primeira coisa, um resistor em série é aquele que a corrente não tem um outro percurso a ser realizado. Ou seja, se ela passa por esse resistor, essa mesma corrente vai passar pelo outro resistor. Como esses dois resistores vão ser percorridos pela mesma corrente, esses dois resistores encontram-se em série. Nós queremos agora substituir esses dois resistores por um único resistor que nós chamamos de REC, que é a resistência equivalente. Nós sabemos que a diferença de potencial entre esses pontos A e B é dada pela diferença de potencial entre os pontos A e C, mais a diferença de potencial entre os pontos C e B. A diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser essa mesma diferença de potencial aqui. E a corrente que circula pelo sistema vai ser a mesma corrente que vai circular pelo resistor equivalente. Então, a DDP entre A e B é dado pela resistência equivalente vezes a corrente. A DDP entre A e C é dado pela corrente que circula no resistor R1 vezes o R1. E a DDP entre os pontos C e B é dado pela corrente que circula pelo resistor R2 vezes o resistor R2. Nós podemos simplificar essa expressão. Nós vamos ter que a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Nós podemos estender esse conceito de dois resistores para N resistores. Se nós tivéssemos N resistores associados em série, nós poderíamos dizer que a resistência equivalente seria dada pela soma dessas resistências, R1 mais R2 mais R3 até Rn. Agora nós vamos ver a resistência em paralelo. A resistência em paralelo ela vai ser dada quando uma corrente parte da bateria e ela encontra uma divisão. A corrente ela pode passar por esse meio ou pode passar por esse meio. Quando a corrente encontrar uma divisão para percorrer, esses resistores vão estar em paralelo. A principal característica do resistor em paralelo é que eles têm a mesma diferença de potencial. Então percebam que se nós chamarmos esses pontos de A e B, esse ponto também é um ponto A, esse ponto também é um ponto B, e idem aqui para cima, esse ponto também é um ponto A,
Esse ponto também é o ponto B. Nós chamamos de ISA a corrente total que circula pelo circuito, I1 a corrente que vem por cima, I2 a corrente que vem por aqui. Nós sabemos que I1 mais I2 é igual à corrente I. Quando nós tentarmos transformar esses dois resistores em um resistor equivalente, nós sabemos que I é a diferença de potencial dividido pela resistência. Da mesma forma, I1 é a diferença de potencial, que é igual a epsilon também, dividido pelo resistor R1. E a corrente I2 também é a diferença de potencial dividido pelo resistor R2. Se nós simplificarmos o epsilon, nós temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito. Agora nós vamos ver a associação em que nós misturamos resistores em série com resistores em paralelo. Vamos supor esse circuito elétrico aqui, nós temos 3 resistores. Se nós repararmos, a corrente elétrica ela vai fazer esse percurso aqui. Quando chegar aqui, ela vai se dividir em duas. Vou chamar aqui de I2 e aqui de I3. Quando ela se divide em duas, nós vimos que os resistores eles estão associados em paralelo. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver é resolver esses dois resistores em paralelo. Nós vamos ficar com o circuito, com R1. Nós vamos resolver esse paralelo aqui, vamos chamar de R1'. Nós vamos continuar tendo nossa bateria. Nesse circuito agora, se nós observarmos como a corrente se comporta, a corrente ela passa pelo resistor R1 e ela também passa pelo resistor R1', que é o resistor equivalente desses dois resistores em paralelo. Bom, então esses dois resistores eles estão em série. Nós vamos ter, no final, uma resistência equivalente de dois resistores em série. Bom, agora nós vamos aprender como que nós vamos calcular essa resistência equivalente. Primeiro nós vamos calcular o R1'. O R1' ele vem de dois resistores em paralelo. Então, para nós calcularmos, nós vamos fazer 1 sobre R1' é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se nós resolvermos essa conta para o R1', nós vamos descobrir que R1' vale R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Agora, para nós acharmos o resistor equivalente, basta que nós façamos esses dois resistores aqui em série. Então, o nosso resistor equivalente ele vai ser R1 mais R1'. Se nós substituirmos o R1' pelo esse valor R2, R3 sobre R2 mais R3, nós vamos descobrir que a nossa resistência equivalente vai valer R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 dividido por R2 mais R3. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos ver uma aplicação de uma associação de resistores mista. Nós vamos aprender a calcular as correntes por cada um dos resistores e a DDP entre cada um deles. Então, até a próxima.